Marcos 5. E é justamente isso que aconteceu no texto que nós acabamos de ler, porque milagre não se explica. Porque tem coisas na minha e na tua vida que nós podemos fazer, mas tem coisas na minha e na tua vida que só Deus pode fazer. Somente uma intervenção divina que pode mudar a minha e a tua história. É o que Deus está fazendo nessa noite. O Senhor está entrando com uma intervenção divina na tua vida nessa noite. Quem é que acredita, diga glória a Deus. Glória a Deus. O texto que nós acabamos de ler, capítulo 5, verso 1, diz assim: e chegaram do outro lado do mar, a província dos Gadarenos, ou dos Gerazenos. Eu vou repetir: e chegaram a outro lado do mar, ou a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. Eu gostaria de fazer uma observação aqui, que quando a Bíblia fala de lago de Genezaré, quando a Bíblia fala do mar de Tiberíades, ou lago de Tiberíades, quando se fala de mar da Galileia, a Bíblia quer dizer a mesma coisa. Porque, para quem não sabe, o lago de Tiberíades, ou mar da Galileia, ou lago de Genezaré, na verdade não é um mar, na verdade é um grande lago. E por se tratar de um grande lago, tanto no seu comprimento como na sua largura, é chamado de mar da Galileia, mas na verdade é um lago. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E para quem não sabe, a região dos Gadarenos, os Gerazenos, era uma região conhecida como Decápolis. E esta região, a região de Decápolis, era uma região composta por 10 cidades gregas. Eram somente cidades gregas, que não conheciam o Deus de Israel. Eram cidades pagãs, cheias de ídolos de outras religiões gregas, e com pessoas com práticas pecaminosas muito evidentes. Algumas pessoas ali acreditavam que os demônios eram pontos de contato com o mundo espiritual. Ou seja, algumas pessoas ali na cidade ou na região de Decápolis, elas acreditavam que os demônios eram seus intermediários no mundo espiritual. Ou seja, a região de Decápolis era uma região totalmente diferente para os discípulos de Jesus, daquilo que eles estavam acostumados a ver. Ou seja, ali não havia fariseus, ali na região de Decápolis não havia sinagogas. Era, vamos dizer assim, um mundo diferente daquilo que os discípulos estavam acostumados a conviver. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, no texto que nós acabamos de ler, você vai notar que Jesus convida os seus discípulos, e Jesus diz assim aos seus discípulos: vamos ali do outro lado do lago de Tiberíades, ou do mar da Galileia, ou do lago de Genezaré. Aí alguém dos discípulos deve perguntar assim: fazer o que, Jesus? Fazer o que, mestre? Essa região é uma região totalmente politeísta, é uma região totalmente pagã, é uma região onde a crença deles é diferente, onde eles adoram todos os tipos de deuses. E para quem não sabe, um dos deuses dos gregos é o deus Zeus. Para quem não sabe, o deus Zeus é responsável pelos trovões, segundo a crença deles, é responsável pelos relâmpagos, é responsável pelos ventos. E havia ali também o deus Poseidon. Para quem não sabe, para os gregos, o deus Poseidon, segundo a crença deles, é um deus responsável pelo mar, pelas tempestades. Então os discípulos de Jesus dizem assim a Jesus: o que nós vamos fazer lá, mestre? Aí penso eu, na coerência dos meus pensamentos, que Jesus deve abrir um sorriso e responder: hoje eu vou ensinar algumas lições a vocês. Hoje vocês vão aprender quem manda nos céus, quem manda na terra e quem é que manda no inferno. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, no texto que nós acabamos de ler, depois dessa introdução,
nós vamos entender e nós vamos compreender que Jesus sobe no barco com os seus discípulos. Mas Jesus, como homem, o texto vai dizer, eu vou ganhar tempo porque eu estou ministrando com uma igreja inteligente, que Jesus, como homem, ele se cansa. Com Jesus, como homem, ele sente dores. Jesus, como homem, ele vai sentir fome. E o texto vai dizer que Jesus estava cansado. Como eu sei que Jesus estava cansado? O texto não diz isso, a Bíblia não diz isso, mas pelo enredo da história, eu vou deduzir uma questão de inteligência, que Jesus chega para um dos seus discípulos e diz assim: eu estou cansado. Até nós chegarmos do outro lado, até a cidade de Gadara, é um pouco distante, eu vou descansar um pouco. Quem sabe um dos discípulos disse assim: é verdade, mestre, o senhor está cansado, eu tenho aqui uma almofada, eu tenho aqui um travesseiro, vai ali na polpa do barco, ali tem um espaço maior, ali o senhor vai ficar mais à vontade, o senhor vai poder descansar. E é isso que Jesus faz. O texto vai dizer que Jesus pega uma almofada, um travesseiro e ele se acomoda. Mas entenda bem, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas desse século, as hostes espirituais da maldade que se encontram nas regiões celestiais. Para que você possa entender isso, se Deus abrisse a nossa visão, como abriu a visão do moço de Eliseu, nós veremos aqui demônios. Demônios esses, eu não estou dando ibope aqui a demônio ou diabo, não, mas isso é uma grande verdade, isso é fato. Em contraparte no argumento, nem tudo é o demônio, nem tudo é o diabo, mas há coisas na minha, na tua vida, que o diabo ele vai fazer de tudo para nos tirar do centro da vontade de Deus. Por que ele vai fazer de tudo para nos tirar do centro da vontade de Deus? Porque o diabo sabe que você é árvore frutífera, porque o inferno sabe que você vai produzir muitos frutos, e ele vai querer no meio do caminho trazer uma tempestade, e esse vento vai parecer que é um vento contrário contra a tua vida, contra o teu casamento, contra os teus sentimentos, contra a tua finança. Mas o Senhor está me dizendo nessa noite para te dizer: fica tranquilo, porque Jesus está na polpa do barco. Quem é que está entendendo isso? E se Jesus está na polpa do barco, é sinal que daqui a pouco tem milagre para crente nessa noite. Quem é que acredita no que eu estou pregando agora? Aleluia! Mas é bem verdade que se o Senhor abrisse a nossa visão espiritual, nós também veríamos aqui dentro da igreja, uma miríade de seres angelicais, um exército de anjos do Senhor que foram enviados nessa noite para guerrear por essa igreja. Quem